Eu sou Ingrid, eu sou acupunturista, trabalho com homeopatia, aromaterapia. Acho que as pessoas já sabem bastante de mim. Sou pediatra também. E trabalho com a medicina quântica. Eu tenho um aparelho chamado Quantec, e é sobre ele que nós vamos falar hoje. A Cristina, nós nos conhecemos por termos uma amiga muito querida em comum e acabamos virando amigas, nos identificamos logo de cara, né? Foi uma conexão à primeira vista. E a Cristina é uma pessoa muito especial, muito inteligente e é muito envolvida com todas as questões da medicina integrativa, com as questões quânticas. Ela é ativista quântico, ela é mestre e doutora em física quântica, estudou na Califórnia, no Havaí. Ela teve os melhores professores que se pode ter nesse planeta quando se trata de medicina quântica, né, Cristina? Pelo Fala menos professores, acho que sim, né? Que está aí no top das pesquisas atualmente, né? exato, Tive a né? honra e a sorte. Então, Cristina, eu vou falar um pouquinho o que é o Quantec, tá? Tá. As pessoas não estão acostumadas com isso, né? As pessoas desconhecem um pouco a questão energética. Então, é o seguinte, se a gente pensar em nós como seres microscópicos, nós somos formados microscopicamente de átomos. E o que a gente tem dentro desse átomo? Nós temos energia, né? Nós temos a movimentação dos elétrons ao redor do núcleo que gera um espaço, e esse espaço é preenchido por energia. E a nossa energia, essa vibração que nós temos, a nossa frequência, é que dá conformação ao nosso corpo físico, né? A matéria também é composta de energia. Cristina, se você quiser me interromper para acrescentar alguma coisa, eu acho que você sabe até falar melhor do que eu sobre essas questões da medicina Você está quântica. ótimo. Então, a partir do momento que nós somos vibração, nós somos influenciados, e todo mundo percebe isso, né? Que nós somos influenciados pelas pessoas que nos rodeiam. Quando chega aquela pessoa que a gente tem muita empatia, por exemplo, eu e Cristina, se a gente, nós estamos próximas, nós somamos, nós sentimos a energia uma da outra, e isso traz benefício para ambas as pessoas. Isso acontece ao contrário também, né? Quando chega alguém perto da gente que a gente não se identifica, acaba que, às vezes, aquela pessoa contamina o ambiente. Isso acontece geralmente em ambientes de trabalho, até às vezes em reuniões de família, quando chega uma pessoa que, nossa, aquela pessoa reclama de tudo. Então, aquela pessoa traz a energia dela, certo? Então, a partir do momento que cada ser humano vibra numa frequência diferente do outro, apesar de nós termos um padrão de frequência vibracional em cada órgão, cada pessoa tem a sua própria identidade bioenergética, tá? Como a nossa impressão digital, que nem os gêmeos idênticos têm a mesma impressão digital, nós também temos, somente nós temos o nosso campo morfogenético, que é o nosso campo energético, traduzindo um pouco, trazendo para o nosso de uma linguagem mais simples, né? Então, cada um de nós tem um campo morfogenético. E o Quantec, acontece que ele, através de uma fotografia nossa, da nossa data de nascimento, do nosso campo e do nosso nome completo, ele consegue nos identificar no tempo e no espaço, ou seja, eu da minha casa consigo tratar uma pessoa que esteja morando no Japão. Então, ele consegue identificar e rastrear as desarmonias dessa pessoa. E dentro dele existem mais de 110 mil possibilidades de tratamento à distância. Tá? Surgiu uma pergunta, eu vou abrir só um minutinho. Não é apenas. Não é pergunta, é apenas para falar que obrigada, amiga linda. Bom, voltando aqui. Então, o Contact, ele faz isso, ele trata as pessoas à distância, tá? Basicamente isso, eu acho que depois vocês vão ter outras perguntas e eu vou deixar a Cristina falar e aí eu vou complementando conforme ela for falando. Eu convidei a Cristina por ser uma pessoa muito inteligente, muito querida e muito conceituada em tudo que ela faz. Ela é uma pessoa que já trabalha com medicina quântica há muitos anos, ela me tratou também, né, de uma forma diferente, então nós trocamos tratamentos. E eu acho que ela é uma pessoa muito importante
para dar o depoimento dela quanto à utilização do Quantec. Cristina, você pode falar para a gente como que você conheceu e o que te encantou no Quantec, primeiro de tudo? Se você quiser acrescentar Bom, alguma coisa à sua apresentação, fica à vontade, tá bom? não, foi ótimo. Eu queria te agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com todos. É um prazer grande. E agradecer a sua introdução a mim. Bom, Nada. a minha experiência com o Quantec foi através da nossa amiga em comum que disse: Cristina, eu acho que você vai gostar de conhecer alguém que tem uma máquina sensacional, né? Na mesma hora eu me interessei, te procurei. E quando você começou a falar sobre o Quantec, né, de que maneira funcionava, a sensação que eu tinha é que você não precisava falar muito, porque eu mais ou menos já sabia que podia acontecer, né? Como tem de uma forma bem mais rudimentar, vamos dizer assim, né? O biofeedback, o neurofeedback, não teria problema nenhum de ter um Quantec, só eu não conhecia ainda. Uhum. Então, para mim foi um prazer muito grande conhecer e estar na máquina há tanto tempo, né? Já tem mais de um ano que É. eu faço parte do tratamento Quantec, eu, minha família, minhas filhas, já coloquei mamãe na máquina, mamãe impressionante, porque é uma senhora de 87 anos, ela sentiu assim no dia seguinte ela falou que já estava dormindo melhor, se sentindo melhor, com mais disposição, ela tinha levado um tombo há pouco tempo, então estava assim um pouco, né, melancólica, eu diria, triste por não ter tanta mobilidade, e na mesma hora ela falou que estava com vontade de fazer coisas, de fazer fisioterapia. Então, foi imediato. Para a mamãe, então, eu já me trabalho muito, né? Obviamente eu vi os resultados, mas com mamãe que... Só uma curiosidade, Cristina. Geralmente a gente vê uma resposta muito rápida nas crianças. E a sua mãe já tem mais idade, mesmo assim ela teve uma recuperação impressionante muito rápida, né? E essa recuperação, ela Muito. depende muito mais da pessoa, né? Da receptividade da pessoa, da vontade de melhorar, né? A cura está dentro de cada um de nós, né? E acaba que é só um empurrão. Desculpa te interromper. Não, você do Contec, você entende muito mais do que eu nem sabia desse detalhe. O que eu reparo é que funciona para todo mundo, eu, minhas filhas, funciona muito mesmo. Mas como todo tratamento quântico é em forma de ondas, né, nem sempre aquela pessoa que é muito materialista, científica, muito querendo visar o imediatismo, né, que existe na alopatia, porque a alopatia você toma um remédio e 5 minutos depois a dor vai embora, né? Mas não quer dizer que você fique curado. Então, a pessoa que quer aquele imediatismo que a alopatia traz, que obviamente é benéfica, a alopatia tem o seu lugar e é muito importante, né? Sim. Mas às vezes não consegue perceber. O que eu sinto é que a gente precisa ser também um pouco mais sensível com as nossas sensações, nossas percepções, nossos sonhos mudam, né? É A gente verdade. começa a sonhar diferente. E tem pessoas que não têm essa capacidade de ver. Ao meu ver, e acontece dessa forma. Mas eu acho que para todos é benéfico, né? Acredito eu. Tanto no corpo físico, como no corpo mental, emocional, energético, espiritual, né? O quanto é que ele Sim, não é um tratamento somente para a saúde física, né? A gente pode fazer um trabalho, por exemplo, colocar nele um desejo, porque quando a gente começa o tratamento, nós temos que inserir uma frase no positivo, uma afirmação. Por exemplo, eu sou muito grata por estar curada do coronavírus. Vamos dar um exemplo, né? Um exemplo prático de agora. Estou muito grata por estar curada da Covid-19. Mas eu posso escrever também, eu sou muito grata por poder comprar o meu apartamento novo. Entendeu? Então, ele também ele atua em empresas, podem ser feitos trabalhos para animais, para os animais melhorarem de saúde, deixarem de ser agressivos. Pode ser feito um trabalho para melhorar o relacionamento de um casamento, por exemplo. Mas o quê? Para plantações, para tudo. Porque tudo é vibração, né? Se nós pensarmos, nós somos feitos do mesmo material que o copo em que nós bebemos água, desde que eles tenham o mesmo átomo, porque tudo é feito de átomo e tudo é vibração, né? Então, o tratamento ele engloba todos os níveis e qualquer coisa que se deseje tratar.
houve uma pergunta aqui, que é quanto tempo demora, em média, o tratamento? Isso, Cristina, você quer falar? Quanto tempo você está se tratando no Contec? Há mais de um ano. Que eu saiba, a gente tem que renovar de 3 em 3 meses, não é, Ingrid? Nesse caso, você que é Exato, melhor falar. Mas exato. não tem um tempo determinado. Eu já estou há mais de um ano e estou É, adorando, não quero sair da máquina, não. nunca mais, né? Nem eu. Não. Na É. verdade, o tratamento mínimo de tempo são 3 meses. E a sua mãe, Cristina, como é que ficou depois desses 3 meses? Você nem me falou. Muito Ela, melhor, muito ela melhor. se Ela está manteve mais bem. animada, ela ficou com vontade de se mexer, de fazer a fisioterapia, ficou com desejo de viver, né? E, Que o tombo tinha deixado ela um pouco para baixo. e após o término do tratamento, ela se manteve dessa Se forma, manteve, né? se Então, a sua mãe é uma manteve, pessoa extremamente fácil de ser tratada, né? E teve uma resposta maravilhosa, mas nem todas as pessoas respondem tão bem em 3 meses. Às vezes é necessário 6. E às vezes também o que você colocou ali como objetivo nos primeiros 3 meses, você ficou bom, você ficou curado, você resolveu a sua questão e você precisa mudar para outras questões. E geralmente, como a pessoa vê uma boa resposta, ela acaba querendo ampliar isso para outras áreas da sua vida. Eu, por exemplo, eu tenho 3 Quantex para mim rodando ao mesmo tempo. Um para saúde, um para proteção, para eu poder transitar pela cidade, me sentir protegida, e um outro para o meu trabalho, para eu sempre ter bastante, ser iluminada, né, nos meus pensamentos e conseguir ajudar as pessoas, todas as pessoas que passam por mim. Então, você tem um limite, você não pode fazer muitos ao mesmo tempo, porque ele age no seu subconsciente, né? Então, ele manda informações para o seu subconsciente. E a partir do seu subconsciente, aquilo ali vai virando consciente e atinge o teu corpo físico. Eu, por exemplo, eu nunca coloquei no Quantec, eu tenho o Quantec, eu acho que é 2 anos. Um ano e pouco, quase 2 anos. E eu nunca coloquei assim, eu não quero mais beber refrigerante. Mas como ele visa o teu bem-estar em geral, assim que eu entrei no aparelho, eu nunca mais coloquei um refrigerante na minha boca. Você vai criando vontades que são melhores para você, né? Você vai querendo coisas que são benéficas para o teu organismo, né? Você muda a sua alimentação, você muda o teu estilo de vida. Cristina, qual foi a tua percepção em relação a isso? Você teve algum tipo de percepção assim, como eu estou falando, de alguma mudança? Eu tive mais no primeiro tratamento, eu diria, né? Mas eu sinto que a minha vida, de modo geral, mudou bastante. A percepção maior que eu tive, eu acho, foi nos sonhos. No dia que você me colocou na máquina, eu comecei a sonhar diferente. E através dos sonhos, eu pelo menos trabalho muito, né? Quando eu acordo, assim que eu acordo, eu já faço conexão do sonho, já faço um alinhamento energético, é um trabalho que eu faço, já emendo ali com alinhamento. Então, o subconsciente da gente, ao meu ver, nos entrega, né? Nos apresenta questões para a nossa evolução, para o nosso melhoramento, para a nossa cura. E eu sinto que foi logo na primeira semana, no primeiro dia, nos meus sonhos começaram a mudar. Tive outra percepção de sonhos. Isso para mim foi muito marcante. E a partir daí você vai se sentindo melhor, com mais disposição. As questões que eu queria trabalhar, né? Eu senti movimentar maior, um movimento maior. É difícil dizer, porque é um bem-estar geral. É, Não é uma coisa específica. Eu também não fui para trabalhar uma coisa específica, né? Fui para trabalhar um bem-estar geral. E eu me senti muito bem, muito bem. e as suas filhas, você tem algo para falar especificamente delas, em relação a relacionamentos, a... Sim, são duas pós-adolescentes, né, de 20 e 23 anos. Eu senti elas bem melhores também, as duas, mais confiantes, eu diria, né? Uma, inclusive, está nos Estados Unidos sozinha, e quando eu vi assim, meu Deus, que coragem, né? Quando eu fui para lá, eu tinha um pouquinho mais de idade. Então, eu sinto elas mais com a autoestima melhor, saúde melhor.
de um modo geral, também um bem-estar mais saudável, né? Deixa eu portar. Chegou um filho aqui, que foi um dos motivos de comprar o Quantec, foi ele. Entendeu? Esse rapaz aqui. Chegou. Olha, deram que mole. sorte pra gente. Verdade. Eu vou contar, Cristina. Você acabou de falar das suas filhas, né? Que estão agora bem melhores. Agora, esse rapaz aqui, quando tinha 1 ano e 10 meses, ele ficou internado no CTI, com quadro respiratório que me pôs à prova. Todo o meu conhecimento, eu sou pneumopediatra de formação, então, assim, ele teve broncoespasmo muito severo e quase precisou ir para o tubo, ficou bastante grave. E foi aí que surgiu a possibilidade de eu comprar o aparelho, que é bastante caro, né? Um investimento alto. E eu falei, eu quero isso, porque eu quero outras possibilidades para o meu filho, porque eu já trabalhava com acupuntura, com homeopatia, com essas coisas, e mesmo assim ele precisou ser internado. E aí houve uma mudança de padrão. Ele não respondia às medicações, ele passou a responder às medicações, e ele nunca mais teve uma crise tão grave desde então. Desde então, tudo melhorou muito. Tiveram outras questões também comigo, né? Assim, eu precisava trocar de apartamento. Eu dei muita sorte de conseguir. Eu coloquei essa questão no Quantec. Eu queria morar perto da escola dos meus filhos para eles não precisarem pegar transporte para a escola. E aí eu consegui vender o meu apartamento, consegui encontrar uma pessoa que precisava muito vender o apartamento dela, estava desesperada para vender, que falou assim, nossa, vocês foram uns anjos na minha vida de aparecerem para comprar o meu apartamento. Então ela vendeu o apartamento dela mais baixo e super feliz, com valor mais baixo do que valeria até, e muito feliz. Então, assim, o quanto que ele ajuda você a criar conexões, né? A abrir o campo das suas possibilidades. Ele ajuda a gente, né, a nos conectar com o que é possível para a gente. Uma coisa muito importante de dizer, né, Cristina, é que ele não muda a trajetória da vida das pessoas. Não é porque você está inserida no tratamento que você vai deixar de correr atrás de algo ou que as coisas vão cair do céu para você. Não é isso, mas ele parece que facilita as conexões, né? E dentro dele, nessas 110 mil possibilidades de tratamento, a gente tem a homeopatia, a acupuntura, escudo xamânico, a gente tem a própria alopatia, a gente tem hormônio, vitaminas, minerais, alimentos, florais, fitoterapia. Nossa, assim, é uma infinidade. Geometria sagrada, tem muitas, Grabovoi, tem muitas possibilidades de tratamento e ele faz um rastreio de acordo com a sua frase e ele define os campos morfogenéticos que ele vai rastrear. E eu, junto com ele, conhecendo o paciente, ajudando o paciente a montar a frase adequada para cada um, eu também consigo definir. Se eu já sei que o paciente tem um problema no fígado ou tem um problema respiratório, eu consigo direcionar para que ele encontre ferramentas, né, encontre campos morfogenéticos para englobar aquele órgão-alvo, aquele órgão que ele precisa, ou então se for alguma coisa psicológica, uma depressão, ansiedade, seja qual for a queixa do paciente, a gente consegue focar, né? Mas é isso, eu acho que isso é muito importante, as pessoas não conhecem e eu estou aberta para responder perguntas, se as pessoas quiserem me mandar perguntas via direct, vocês podem me mandar. Eu sei que não é um tema fácil, não é uma coisa que você Ingrid, posso falar um pouquinho do campo energético? Claro. Porque a gente está falando do Quantec, né? É muito importante a gente entender que nós somos 99,999999% energia. A gente vem ao longo dos últimos 300 anos focado muito na física clássica, na medicina tradicional, que trata do corpo físico, a matéria. A matéria é somente 0,0000001% de nós. E a gente vem focando a vida inteira na matéria, que é importante, óbvio, se a gente tiver um ataque cardíaco, um AVC, a gente tem que correr para o hospital, quebrar um osso, mas a base, a essência, a raiz de qualquer problema na nossa vida, de saúde física, mental, emocional, de relacionamento, de profissão, de possibilidade de ganhar dinheiro ou não, está no campo energético. Então, trabalhar quanticamente
é tudo que a gente mais precisa para ir liberando, facilitando a vida, melhorando a nossa saúde. A raiz de qualquer doença que apareça no corpo físico, ela está no corpo energético. Então, toda vez que a gente dá um remédio para o corpo físico, a gente está simplesmente podando, cortando, queimando as folhas, vamos dizer assim, dessa planta. Se a gente não matar a raiz que está no campo energético, e o corpo energético não é sarado, vamos dizer assim, com remédio alopático, poderia ser, mas não é, né? A matéria, que é o remédio alopático, não invade, não entra no campo energético, não entra no átomo. Simplesmente ele trabalha na célula, a nível celular. Então, para qualquer questão que a gente esteja passando na vida, a gente tem que olhar para o corpo energético. E o Contec, ao meu ver, é um aparelho que trabalha por nós, né? Porque muitas vezes a gente vai na acupuntura, que é muito importante, eu adoro acupuntura, homeopatia, eu faço tudo. Eu acho que a gente tem que realmente abordar a parte energética por todos os lados, né? Faço alinhamento energético, autoalinhamento, constelação familiar, tudo que visa o corpo energético. Mas o Contec é algo que fica lá trabalhando para a gente, né? É como se fosse um médico que fica de casa, né? Ou um anjo que fica enviando energia para a gente, e a gente continua a nossa vida naturalmente. A gente não precisa sair para ir a uma consulta, ele já está fazendo na gente aquilo que a gente precisa. E ele sabe, porque como ele está guiado pelo nosso eu superior, nosso subconsciente, ele sabe exatamente o que a gente precisa. E isso eu acho maravilhoso. É só essa observação que eu achei importante, que o campo energético é algo que a gente tem que visar, tem que tratar, para poder a vida impulsionar, né? Melhorar. Muito bom, Cristina, muito importante tudo que você está falando. E aí, só para complementar, o Quantec ele envia as vibrações para a gente a cada 3 horas por 12 segundos. E, em média, a gente tem de 30 a 35 campos morfogenéticos enviados a cada 3 horas, né? E conforme ele percebe que algum campo morfogenético deixou de ser necessário para o paciente, ele me pergunta, eu posso rastrear e procurar um outro campo morfogenético? E aí eu falo, sim, ele vai e rastreia, e aí ele encontra um outro. Por exemplo, você está recebendo a vibração da vitamina D, e aí ele acha que você está recebendo 10 mil unidades. E ele acha que 10 mil unidades agora já está muito para você, que agora você deve receber 2 mil. Então ele vai e rastreia, na verdade, ele rastreia para ver quanto que você agora deve começar a receber. Aí define, agora 2 mil tá bom para você. Um exemplo prático, fácil, mas isso ele faz com todos os campos morfogenéticos. E às vezes ele não troca só a potência do campo, né? Como no caso da vitamina D. Ele fala, não precisa mais de vitamina D, vou rastrear uma outra vitamina. Ele vai e bota a vitamina B12, por exemplo. Então, assim, é um tratamento full time, né? A cada 3 horas você está recebendo o tratamento, e é um tratamento dinâmico, né? Ele percebe as suas necessidades, algumas vezes ele pede para você reformular a frase, porque aquela frase não está de acordo com o teu propósito, né? Ou então aquilo ali não é possível para você, pode acontecer isso também, né? Às vezes aquilo ali, o que você está pedindo ali não é possível. Ele vai te ajudar a te organizar de alguma forma, mas ele vai ficar insistindo e pedindo para fazer a modificação da frase, né? Então essas coisas são as coisas mais importantes. Tem alguma dúvida, alguma questão que eu tenha deixado de falar, Cristina, que você queira acrescentar? Seria interessante abordar essa parte do mental, né? Porque o corpo físico é o reservatório final de tudo que acontece nos outros corpos, corpo energético, corpo mental, corpo supramental. O que eu sinto que o Contec também traz uma estabilidade para o corpo mental, para trazer uma estabilidade para o corpo energético, né? O corpo mental é aquele que pensa, que tem o intelecto, que tem as crenças também, e que normalmente no mundo de estresse, né, de muita ansiedade, algumas depressões, acaba interagindo, interferindo no campo energético. E eu senti que o Contec, ele dá uma estabilidade também, para a gente poder dar um tempo, vamos dizer assim, para a nossa mente.
É uma percepção que eu tenho. Eu não sei se você concorda com isso, a nível da máquina em si. Concordo, sim. É uma coisa que eu comecei a perceber quando eu me inseri foi que os meus pensamentos ficaram muito mais claros, mais organizados. E com isso eu consegui ser uma pessoa mais calma, mais centrada, mais focada e me tornei uma pessoa melhor, como mãe, como médica, como pessoa. Eu comecei a conseguir prestar atenção em mim, entendeu? A perceber as minhas necessidades e o que não é necessário para mim foi sendo eliminado da dieta, dos sentimentos, dos pensamentos. Eu acho que é bem isso, né, Cristina? E aí, a partir daí, você acaba se vivendo melhor, né? De uma maneira geral. Mas isso é importante, porque nós conseguimos perceber isso, né? E aí, quanto mais conectada a pessoa tiver consigo mesmo, mais benefícios essa pessoa vai ter. Isso é verdade, não é, Cristina? Sim, sim. Eu sinto que o campo energético seria o carro. E a mente seria o volante, né, ou o condutor. E aí a mente que orienta, que é estabilizada, que é fluida, que escolhe os pensamentos, né? A gente ser protagonista dos nossos pensamentos, coisas que a gente normalmente não é, né? A gente é impulsionado por milhões de pensamentos durante o dia. E quando a gente seleciona melhor, a gente é realmente dono do nosso pensar, o campo energético agradece. Porque quando a gente pensa, seja um pensamento positivo ou negativo, na mesma hora o neuropeptídeo envia lá a mensagem e o átomo começa já a responder aquela mensagem, seja positiva ou negativa. Então, estar mais atento no que pensar influencia direto na vibração desse campo energético e é fundamental para trazer saúde, bem-estar e razão, né, para você ter direcionamento correto, assertivo na sua vida, todos os âmbitos. É verdade, é isso mesmo. E também a questão emocional, né? A gente consegue melhorar as nossas emoções, não só os nossos pensamentos, né? Como as nossas emoções. E aí a gente entra no que a gente chama de coerência cardíaca, né? Quando o teu pensamento, o seu sentimento estão em sintonia e você consegue fazer com que o teu coração se comunique com o seu cérebro, né? E aí você consegue centrar, né? Se centrar em você mesmo, se conectar com o universo, né? Que eu acho que é o quanto que ele ajuda um pouco nessa conexão também, né? Porque, afinal de contas, nós somos parte do universo, né? E nós somos seres privilegiados, né? Quando a gente consegue ter essa percepção, quando a gente consegue usar essas ferramentas que nós temos, né, Cristina, a gente acaba tendo benefícios assim. E assim, uma coisa que aconteceu comigo, eu passei a conhecer. Você foi uma das pessoas que eu conheci depois que eu me coloquei no Quantum, que você passa a fazer conexões mesmo, até com as pessoas que vão te acrescentar e que vão te somar, e você vê que tem outras pessoas que pensam igual é como se você achasse a tua tribo, né? Você se encontrasse como indivíduo, mas também como fazendo parte de um grupo de pessoas que pensam igual a você. Isso era uma coisa difícil para mim, porque as coisas que eu uso atualmente na minha prática clínica, elas são muito distantes da medicina oficial, né? Então, dentro da medicina, eu ficava meio que, poxa, como é que eu vou falar de Quantec para médico? Não dá, muitos não vão entender e muitos vão me questionar o que é isso, entendeu? Então, assim, eu comecei a encontrar outras pessoas que pensam da mesma forma, que falam a mesma língua que eu e que têm o mesmo objetivo que eu, né? Isso também foi muito maravilhoso para mim, poder fazer essas E conexões com as pessoas. muitos médicos, né? Eu fico feliz de ver que já tem muitos médicos, eu, às vezes, dou palestra em faculdade de medicina, tem muitos médicos já aderindo a essa visão quântica. Muito embora isso não seja ensinado nos currículos das universidades médicas, infelizmente, mas já existem ligas de medicina integrativa e eles estão mais abertos, principalmente os médicos jovens. E eu fico muito feliz de ver que os médicos já estão aderindo a essa nova medicina, que vem para integrar, para complementar, né? Integrar, eu sempre falo, integrar é mais.
A gente integrando, a gente pode ajudar mais o paciente. Sim. E é exatamente, você tocou num ponto importante. Você fazer o tratamento quântico, você estar no Quantec, não significa que você vai abandonar nenhum outro tratamento. Como a Cristina falou, a gente está no Quantec, mas a gente também trabalha com constelação. Apesar de ter constelação familiar dentro do Quantec, ter acupuntura, ter homeopatia, a gente continua trabalhando porque são coisas distintas. Tanto a acupuntura como a homeopatia, até os medicamentos mais sutis, no final das contas, eles atingem mais facilmente o corpo físico. Você concorda comigo, Cristina? Eles atingem, você vai colocar dentro da boca. Então, você vai atingir o teu corpo físico ou você vai espetar o teu corpo físico. E o Quantec, ele trabalha num campo mais sutil, que às vezes demora um tempo para você conseguir ter aquele benefício no corpo físico. Então, quando você associa terapêuticas, você tem um sucesso muito bom. E quando você está no Quantec, é até mais fácil de você responder aos outros tratamentos. Né? Isso eu percebo com meu filho, principalmente. Isso foi muito, muito claro, assim, foi muito perceptível quando aconteceram esses imprevistos, essas doenças com ele, né? Eu acho que a gente conseguiu dar uma boa visão, né, Cristina, do que é o Quantec. Você me passou a tua experiência. Acho que a gente pode terminar a live. Você quer falar mais alguma coisa? Não, eu queria agradecer mais uma vez. Eu acho tão importante a gente fazer, trabalhar, conversar, dialogar sobre esses assuntos quânticos, porque é tudo muito novo. É tudo muito novo em termos, né? É muito novidade para muitas pessoas, mas mais e mais precisamos adentrar nessa nova medicina, nessa nova ciência quântica, porque nós somos grande parte quânticos, então temos que começar a pensar dessa maneira e investigar de que maneira podemos nos curar e ajudar a curar esse planeta. Né? Obrigada, Cristina, por ter aceitado o convite. Obrigada por ser tão maravilhosa. Muito obrigada. Oh, querida, obrigada. Um beijo para todos vocês. Um beijo grande. Deixa eu só ler aqui, ó. Tem olha aqui que uma paciente minha escreveu. Quanto é que é vida? Obrigada por ter apresentado esse tratamento incrível para a minha família. Amamos você. Também adoro vocês. Um beijinho. Um beijo para todos vocês.